boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio, e está começando mais uma edição do TVU Notícias, em formato reduzido por causa da greve dos servidores técnicos administrativos da UFRN, mas sempre trazendo as melhores informações para você. Confira agora os destaques de hoje. Desastre de chuvas no Rio Grande do Sul continua afligindo parentes e vítimas por todo o Brasil, inclusive potiguares com parentes no estado gaúcho. Hoje, faz um ano da morte da rainha do rock e psicólogo natalense faz evento em homenagem a Rita Lee. 8 produtos que compõem a cesta básica tiveram aumento nos preços médios em Natal. E também o primeiro episódio de uma série de reportagens especiais sobre tatuagens. Agora são 6h31. O TVU Notícias está no ar. A situação do Rio Grande do Sul continua preocupante. Algumas cidades já sofrem a terceira enchente em menos de um ano, um desastre que aflige familiares à distância. E é isso que vamos ver agora com a repórter Sara Maria. Em novo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado hoje, foi atualizado para 100 o número de mortos nas enchentes e inundações do estado gaúcho. Outros 4 óbitos estão sendo investigados. Além disso, o estado gaúcho registra ainda 128 desaparecidos e 372 feridos. São cerca de 66 mil pessoas em abrigos, 163 mil desabrigados em casa de parentes ou amigos, o que totaliza 230,4 mil pessoas fora de casa. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Desse total, 417 cidades relatam problemas com temporal. Entre esses municípios tem Rocas Sales, que fica a 140 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e já enfrenta a terceira enchente em menos de um ano. A cena da cidade em 2023, quando deu a enchente em setembro, quando eu fui visitar lá em dezembro, já era devastadora. Assim, foi uma enchente que veio muito de repente, levou casas, levou pessoas, muitas pessoas foram resgatadas dos telhados. Dessa vez, eles conseguiram avisar as pessoas antes, né, 1 ou 2 dias antes. Eu sei que no domingo meus pais já estavam tirando as coisas dentro de casa. É uma área que eu explico para as pessoas onde meus pais moram, por 58 anos nunca veio água, nunca chegou o rio. Então, o que aconteceu nessas enchentes dos últimos 9 meses é algo que nunca se viu lá. Cid Schneider é de Rocas Sales, veio fazer mestrado em Natal e está aqui há 14 anos. Ele é ex-professor de História e Filosofia e relata que a cidade está destruída. A cidade está assim, bairros inteiros destruídos, lojas que foram levadas, casas que foram levadas. O banco da cidade não existe mais, escolas. Então, assim, a parte do centro, e foi uma enchente que ela não escolheu a periferia. Pelo contrário, a periferia lá, digamos que tem um bairro que é um pouco mais humilde, ele fica numa região mais alta. Então, foi uma enchente que ela pegou a casa da galera que tem alguma grana, levou carro novo, levou casas inteiras, assim, tem uma rua que tinha antes 40 casas e hoje não tem mais nada. O desejo de Cid é que os pais saiam de Rocas Sales de uma vez por todas e acredita que muita gente irá embora da cidade. 14, 15 anos atrás, Rocas Sales era e é hoje é uma cidade destruída. Uma cidade que não tem muita coisa, já saíram antes, muitas pessoas já foram embora antes, com a primeira enchente, e com essa acredito que muitas outras sairão. Inclusive meus pais, eu estou pedindo para eles virem para Natal. Quer dizer, aqui 2 horas de chuva, alaga a cidade inteira, mas ao mesmo tempo ela drena, né? É muito triste. Lembrando que temos pontos de coleta aqui em Natal para doações para o Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a LBV, Legião da Boa Vontade, que está com a campanha SOS Calamidades. Além disso, temos também as lojas CVC, Leroy Merlin, Riachuelo, Natal Shopping e a Arquidiocese de Natal. Para doar, você pode procurar os pontos de doações
ou as redes sociais para saber mais informações. Reforçamos que, neste momento, a solidariedade é o mais importante. Hoje faz um ano da morte da rainha do rock, Rita Lee, e para honrar o seu legado, o artista, psicólogo, potiguar José Garcia organizou um evento muito especial. Vamos saber mais detalhes com Robson Dantas. Olá, Bia. Olá para você que está acompanhando a nossa programação em casa. E é isso mesmo, hoje nós teremos um momento todo especial que relembra o legado de Rita Lee. Vamos ter palestras, vamos ter também exposição fotográfica. E para falar mais um pouco sobre o evento, eu estou aqui hoje com José Garcia, que é o organizador do evento e vai trazer mais detalhes para a gente. Então, seja bem-vindo, José. E eu começo perguntando sobre a programação, né? Explica para a gente antes como foi que surgiu a ideia de fazer o Rita Lee Terapia. Então, a ideia do evento, a princípio a data me trouxe, né, uma oportunidade de homenageá-la. E eu pensei, por que não trazer esse conhecimento que, baseado na minha tese de doutorado, que até então ele era reservado para a área acadêmica. Então eu pensei que seria uma oportunidade de trazer para os amantes da música de Rita Lee, também para as pessoas que são interessadas no poder terapêutico da música. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de atividades terapêuticas, como é que funciona essa ideia de trazer a música como atividade terapêutica? A gente geralmente, quando pensa em terapia, a gente pensa no escritório clínico, etc. Mas a gente tem à nossa disposição a arte, a música, e eles podem ser utilizados como recursos terapêuticos, né? A música ela é uma das formas de arte mais íntimas, né? A gente escuta a música dentro de nós, né? Os ritmos musicais interagem com os ritmos biológicos, alteram as funções, as ondas cerebrais. E as letras das músicas trazem uma narrativa que faz a gente refletir, que emociona, que traz memórias. Então, todo esse material psicológico que as canções fazem emergir em nós, a gente pode trabalhar com eles para se autoconhecer, para autoaceitação e para também transformação de emoções, insights em situações de vidas que a gente precise ter. Você tem uma formação de psicologia, mas também tem um forte laço com a música, né? Também, como é que funciona essa relação e como foi essa escolha para o doutorado? Como é que tudo aconteceu? Sim. Eu sou formado em psicologia aqui na UFRN, né? Trabalhei muitos anos como psicólogo e também era cantor, né? Também tem um lado de músico. E quando eu fui fazer um doutorado nos Estados Unidos, eu me aprofundei mais na arte-terapia e na terapia do som. Então, a música, comecei a refletir, bom, se eu for pesquisar nessa área, que música seria, né? E eu pensei, a música que mais me influenciou na minha vida foi a música de Rita Lee, que eu conheci aos 7 anos. Então, eu disse, então, vamos pesquisar o poder terapêutico da música, focalizando nessa música dela. Foi a primeira tese acadêmica sobre o potencial psicológico da música dela, e eu acredito que foi a primeira tese sobre a obra dela em inglês. E o que é que o público pode esperar para mais tarde? Vai ter palestra, exposição fotográfica também. Fala um pouquinho dos detalhes. Hoje a palestra a gente vai falar um pouquinho só da carreira dela, porque é muito grande, extensa, né? E a gente vai focar mais no aspecto terapêutico. E ao final também eu vou oferecer algumas dicas de como você poder utilizar a música como recurso terapêutico. Além disso, a gente vai ter a alegria de ter as fotos exclusivas de João Maria Alves, de Rita Lee aqui na Via Costeira, né? Então vai ser um evento imperdível, assim, para quem gosta de música, para quem gosta de Rita Lee, para quem gosta de psicologia e fotografia. Eu deixo esse espaço para você fazer um convite para quem está em casa, logo mais participar aí do Rita Lee Terapia. Então, já vai começar, às 19h. Vocês chegam, Livraria Nobel do Praia Shopping, para o evento Rita Lee Terapia, o poder terapêutico da música de Rita Lee, e para a exposição fotográfica de João Maria Alves. Espero vocês lá. Totalmente gratuito, né? Sim, gratuito. Ok, então fica todo mundo convidado, está feito o convite aí pelo organizador do evento e é com vocês aí no estúdio. Muito bacana, Robson. Confira agora os principais destaques do dia no nosso giro TVU Notícias Mais.
O Sesc Mesa Brasil, em parceria com o Corpo de Bombeiros do RN, arrecadou 9.400 toneladas de alimentos para desabrigados no Rio Grande do Sul e em Ipanguaçu, município da região do Vale do Açu, a 200 quilômetros de Natal, no RN. Os gêneros alimentícios foram arrecadados na Caminhada da Mãe Potiguar, no último sábado. Dos 9.400 quilos de alimentos arrecadados, 7.000 quilos serão enviados por meio de fardos com 15 quilos cada, que serão recebidos e redistribuídos pelo Sesc Mesa Brasil do Rio Grande do Sul, enquanto que 2.400 quilos serão enviados às vítimas do Ipanguaçu, tendo em vista que o município decretou estado de calamidade pública no início de abril, devido às fortes chuvas que atingiram a região, deixando desabrigados em até 13 comunidades rurais. O transporte das doações será por via terrestre, que será de responsabilidade do Sesc RN. O Corpo de Bombeiros está viabilizando a logística de transporte aéreo junto à Força Aérea Brasileira, tendo em vista que o aeroporto de Porto Alegre se encontra inoperante. O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2024 termina no dia 31 de maio. Segundo a Receita Federal, no Rio Grande do Norte, quase 60% dos contribuintes ainda não prestaram contas. São esperados 438.968 declarações no Rio Grande do Norte. Até 6 de maio, 231.524 foram entregues. Quem não enviar dentro do prazo fixado está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e o valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido. Em todo o país são esperados 43 milhões de documentos. 8 produtos que compõem a cesta básica tiveram aumento nos preços médios em Natal, entre março e abril de 2024. São eles tomate, banana, farinha de mandioca, café em pó, leite integral UHT, açúcar refinado, arroz agulhinha e pão francês. De acordo com o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, outros 4 alimentos apresentaram redução: carne bovina de primeira, feijão carioquinha, óleo de soja e manteiga. O custo da cesta básica da cidade de Natal foi o 4º menor entre as 17 capitais pesquisadas em abril de 2024. Hoje nós começaremos uma série de reportagens especiais sobre o mundo da tatuagem. Você sabe como essa arte corporal milenar surgiu e se popularizou no Brasil e na capital potiguar? Isso você acompanha agora com o nosso repórter Abner Lima. A arte milenar da tatuagem existe há mais de 3.000 anos e passou por diversos processos de mudança ao longo dos séculos. No Brasil, a arte corporal só veio chegar de maneira profissional em meados de 1959, com o tatuador dinamarquês Luc Tattoo. O tatuador trouxe consigo o primeiro kit de tatuagem profissional para a cidade de Santos, em São Paulo. E lá mesmo, nas redondezas do porto da cidade, ele realizava os atendimentos. Em Natal, o primeiro tatuador profissional começou a trabalhar em 1985, o pioneiro Sérgio Tattoo. Desde aquela época até os dias de hoje, Sérgio trabalha no mesmo local, na Avenida Rio Branco, centro da cidade, mantendo assim a tradição ao longo dos anos. Na época o material era muito difícil, então você tinha que importar uma empresa americana que vendia material, e no Brasil não era muito difundido nessa época, né? Então a gente tinha que comprar fora mesmo. Eu comecei com a tatuagem manual, né? Igual se faz no Japão até hoje, que é a agulha amarrada numa madeirinha e você vai furando e tal. Aí eu fiz a minha primeira tatuagem dessa forma, que foi essa aqui, essa verde aqui que eu tenho até hoje. Minha primeira tatuagem, feita nesse manual, sabe? E fiz muita tatuagem assim, nesse sentido manual. Mas aí eu comecei a desenvolver máquinas, porque não tinha material para comprar naquela época. Então eu tinha que desenvolver máquina, aperfeiçoar a agulha,
Então era bem difícil, bem trabalhoso. Natal foi berço da primeira tatuadora da história do Nordeste. Laura Helena começou a tatuar em 1997 e atualmente mora no Rio de Janeiro. Já consolidada e premiada no Brasil e exterior, ela relembrou as dificuldades em um cenário composto apenas por homens no início da cena da tatuagem em Natal. Fui fazer essa tatuagem, quando eu saí de lá, eu fui acompanhada por um amigo, que o apelido dele é Negão, e eu falei, na hora de ir embora, eu falei, Negão, você vai ver, um dia ainda vou fazer isso aí. Aí ele, como assim? Eu disse, um dia ainda vou fazer tatuagem. Ué, mas você não já fez? Eu falei, não, nos outros. Em mim eu já fiz, eu quero fazer nos outros. Então, assim, eu pintava camisa, eu vendia camisa pintada à mão para os meus amigos, eu abria letreiro em muro, eu era chamada para decorar bolo, tudo que estava envolvido com arte e desenho, eu estava sempre inserida e, de alguma forma, as pessoas me chamavam para trabalhar sempre nesse segmento. Era cara, na época, as melhores eram máquinas importadas, eu só tive acesso a uma máquina muito, muito, muito boa quando eu fui convidada a trabalhar na França. Eu cheguei na convenção para participar, os caras não queriam deixar eu participar da convenção por ser a única mulher. E quem falou isso para mim foi o meu próprio amigo, que estava na organização da convenção. Falou, Laurinha, eles só me chamam assim, você não pode participar porque você é café com leite. Eu disse, quem é café com leite para você? Não, você é a única mulher, então você não pode participar. Eu disse, qual é a diferença da sua tinta, da sua agulha e da sua máquina para mim? A diferença, para mim, a diferença está na mão. Aquilo que você vai fazer, no desenho que você vai fazer, qual a tatuagem que você vai executar e a minha. Não tem diferença entre eu e você. Eu não sei onde é que você está vendo essa diferença. E Laura virou semente, inspirando novas tatuadoras no início dos anos 2000. Com um cenário mais representativo dentro do mercado de tatuagem em Natal, jovens tatuadoras entraram no ramo e agora compartilham o protagonismo com os homens. Como todo espaço dominado por homem, né? Só homem para todo lado. As mulheres que tinham eram esposas dos tatuadores, né? E não tinha mulheres na cena de tatuagem, assim. Era uma coisa bem desafiadora mesmo. Muito desconfortável, muito intimidador. Tudo ficou mais fácil, os materiais mais acessíveis, muito mais mulher no mercado, independente de ser esposa ou não de alguém, a pessoa decidia ter isso como profissão, né? Então, muitas mulheres entraram. Isso aí deu uma amenizada. Você chega no estúdio, agora você encontra mulheres em todos os lugares. E isso aí tornou um ambiente mais acolhedor, né? Outros homens também que não tinham essa visão muito masculinizada, né? Aquela coisa roqueiro, metaleiro, então motoclube, pessoas que simplesmente gostavam de qualquer outra coisa e via tatuagem como uma habilidade, como uma forma de ganhar dinheiro com arte, entraram nesse comércio também. Então isso aí deu uma mudada na configuração dos estúdios, né? O negócio ficou mais soft, né? Assim, tá mais ameno. Assim como os pintores precisam dos seus pincéis, os tatuadores precisam dos seus materiais de trabalho. Nos anos 90 e início dos anos 2000, Natal era escassa de materiais de tatuagem, o que desencadeou uma dificuldade para trabalhar e expandir a arte. Mas também rendeu boas histórias de superação. Cara, nessa época não existia lojas especializadas, nem sites, nem outras maneiras de comprar se não fosse diretamente com o revendedor, que era uma pessoa que ia de estúdio em estúdio. E aí, como eu não tinha estúdio quando eu comecei, que era só por hobby, eu precisava ir até o encontro dela nos estúdios para poder lá olhar o que ela tinha e ver o que é que cabia dentro do meu orçamento. Mas era uma senhora chamada Dona Rosa que caminhava com uma mala bem grande, assim, repleta de tintas e agulhas e tal. E aí a gente fazia essa compra diretamente com ela. Com o crescimento do mercado da tatuagem em Natal, os tatuadores puderam realizar sonhos que para outras gerações eram uma tarefa árdua. Viver da arte, para a maioria dos artistas, é um maior desafio, além de ter o seu trabalho reconhecido. Eu nunca pensei que um dia viveria dela. Eu fui engessado, né? Eu sou um cara de 43 anos, então eu fui moldado para seguir aquele processo natural de escola, faculdade, trabalho. E a arte era um objeto que eu digo assim, né? Era um assunto que ficava em último lugar, era um hobby. Então assim, eu nunca esperei que isso pudesse um dia
me trazer o que me trouxe. Eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura de trabalho, eu construí a minha vida vivendo de tatuagem, vivendo de arte. Amanhã, no próximo episódio da série Tinta na Pele, vamos falar sobre o preconceito que as pessoas tatuadas ainda sofrem na sociedade e mercado de trabalho. É isso aí. Se você quiser acompanhar o segundo episódio, é só ligar no mesmo horário aqui no TVU Notícias. O Jornal do TVU Notícias vai ficando por aqui e você pode participar enviando sugestão de pauta e denúncia para o nosso WhatsApp ou e-mail que aparece aí na sua tela. Lembrando, os demais programas da TVU estão com exibição suspensa em virtude da greve dos servidores da universidade. Fique daqui a pouco por dentro das notícias nacionais com o repórter Brasil Noite. Boa noite para você e até amanhã.